Então, nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é a leitura do poema de número 37. Todo poema tem um título, né? O título do poema de número 37 é a Sinceridade, e vamos fazer a explicação da mensagem espiritual. Já de umas reuniões para cá, né? A gente está na reunião 37, eu tomei a decisão, né? O pessoal gosta também, da porta de entrada da explicação de todos os poemas, a gente entrar através de uma citação de Isaac Newton. Então, Isaac Newton, tá? Ele nos deixou, né? Ele, agora, no ano de 2027, vai fazer 300 anos que ele faleceu, né? Ele nasceu e morreu no Reino Unido, era um cientista, né? Um matemático, um físico, um astrônomo, teólogo, um autor, né, amplamente reconhecido por todos os cientistas, ele é a figura-chave da revolução científica, né? Entre os mais importantes princípios, né, de Newton está a lei da gravitação universal e a decomposição da luz solar no espectro, né? O disco de Newton, ele pegou as cores do arco-íris e ficou branco, mostrando que o branco não era ausência de cores, era a mistura de todas as cores. E foi um dos homens que influenciou Albert Einstein, né? Então, essa citação dele, que se ele viu mais longe, Isaac Newton nos deixou as 3 leis de Newton, foi por ele estar sobre ombros, de pé, no ombro de gigantes, no plural. Então, para a gente entender os poemas, eu resolvi, isso foi uma coisa minha, né? Desde o primeiro poema, trazer gigantes, um monte de gigantes, cientistas, poetas, filósofos, escritores renomados, para que a gente se apoiasse nesses gigantes, para que a gente entendesse o poema, né? Então a gente começa a nossa reunião com a citação de Isaac Newton: se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Eu gosto muito da ciência, né? Procuro me basear sempre em cientistas, em poetas também, né? Aí eu coloco aqui uma citação minha, vocês podem acompanhar no grupo de vocês, colocando uma figurinha, porque o grupo ainda está fechado, em função da quantidade de participantes, né? A gente vai abrir daqui a pouquinho. Então, a ciência, é uma citação minha, é o caminho para se chegar a Deus, ao grande arquiteto, ao Criador, pela razão. É importante que a gente tenha um entendimento do poema, racional, no corpo mental. A gente tem que ter um entendimento da mensagem espiritual. Então, a gente vai chegar a Deus pela razão, né? Por isso que a gente vai buscar esses gigantes. Esse poema de hoje, eu vou ler ele rapidamente, só o título, né, e o poema, é Sinceridade. A sinceridade do coração humano faz até o céu, céu com C maiúsculo, o céu, universo, né? O céu espiritual, até o céu chorar. Então, a sinceridade do coração humano faz até o céu chorar. Esse poema pode parecer simples, mas ele não é tão simples de explicar. Então, para explicar ele um pouquinho melhor, eu vou falar um pouco sobre o princípio da dualidade, tá? A dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. O dia e a noite, o sol e a lua, o positivo e o negativo de um ímã, entendeu? O bem e o mal. Tudo tem, as cartas de tarô têm o lado positivo e o negativo. Então, esse poema de hoje, cujo tema é sinceridade, se você pegar uma palavra próxima, um sinônimo, seria verdade. Eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Então, dentro dessa ótica da dualidade, eu vou pegar, tá, o verdadeiro, que é um sinônimo de sinceridade, e vou pegar uma palavra antônima, tá, que tem um significado ao contrário de verdadeiro, que seria mentira. Então, nós vamos entrar nesse poema, respeitando a lei da dualidade, pelo lado negativo do poema, e vamos falar sobre
a mentira, né? Começar a falar sobre mentira. A mentira, ela é algo tão condenável para Deus que a mentira ela figura entre os 10 mandamentos, tá? Na Bíblia existem os 10 mandamentos, né? Que é conhecido também como Decálogo, né? Que consiste em 10 regras que foram dadas por Deus ao seu povo para que as pessoas tivessem uma vida mais feliz. Esse é o objetivo dos 10 mandamentos, uma vida mais feliz e próspera. Esses mandamentos foram mandados para Moisés, que escreveu esses mandamentos em pedras, né? Em tábuas. E aí, onde é que está isso? Onde é que estão esses mandamentos? Você encontra na Bíblia, eu botei uma imagem violeta aí, está em Êxodo, capítulo 20, tá? Versículo 16. Se você abrir, a letrinha está pequena, Êxodo, capítulo 20, versículo 16. E um dos 10 mandamentos é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você dá um falso testemunho, você está mentindo, né? Então, dentro desse mandamento, que faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus, fala para você não dar falso testemunho, você não mentir contra uma outra pessoa, tá? Aí, ainda na Bíblia, tá? Num livro chamado Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, esse termo Levítico, né, ele é derivado do latim Levíticos, que veio emprestado do grego, né, que é uma referência aos levitas, que é a tribo de Arão, das 12 tribos de Israel, onde aconteceram os primeiros sacerdotes judaicos. Então, os primeiros sacerdotes judaicos eram os levitas, né? Isso está na Bíblia. Eu vou ampliar a imagem aqui. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Não furtem, né? Não roubar. Você não estaria sendo honesto. Agora fica bem claro, não mintam e não engane uns aos outros. Tem tudo a ver com os princípios do reiki. Mas fica bem claro em Levítico, não mentir, tá? Aqui nos 10 mandamentos, não dirás falso testemunho. Ainda na Bíblia, tá? Em Provérbios, algumas pessoas assim, muita gente tem um entendimento, né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala Levítico, Provérbios, né? O que são os provérbios que estão na Bíblia, tá? Eles servem para a gente poder entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e objetiva. Os provérbios, eles nos ensinam a caminhar errando menos, de uma forma mais leve e mais prática. E quem que escreveu isso? Quem que escreveu Provérbios, né? Então, parte do livro de Provérbios é atribuída ao sábio, a Salomão, que era filho de rei Davi, o rei de Israel. Então tá lá em Provérbios, eu botei uma imagem para vocês, no capítulo 12, no versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ama os que falam a verdade. Olha quanta coisa que vem da Bíblia, né? Ainda na Bíblia, em Colossenses, tá? Colossenses é como é conhecida a epístola, né? Epístola seria uma carta ou uma mensagem atribuída ao apóstolo Paulo, quer dizer, isso foi depois já da morte de Jesus, né? E a Paulo redigiu aos cristãos da igreja situada em Colossas. Daí vem Colossenses, que é uma cidade chamada Frígia, da Ásia Menor. Isso foi escrito aproximadamente 60 anos depois de Cristo, durante a sua prisão, que ele foi preso em Roma, né, Paulo? Então ele escreveu essa mensagem
a esse povo dessa cidade, cidade de Colossas, aí vem, está na Bíblia, é Colossenses, capítulo 3, de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Mas está em negrito, não mintam uns aos outros. E vamos ver o que Jesus nos deixou, tá? No Novo Testamento, já, Jesus, em João capítulo 8, versículo 44, coloquei a imagem para você. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Isso saiu da boquinha de Jesus. Eu coloquei a passagem toda aí. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Isso é muito forte. Jesus dizendo que o pai da mentira é o diabo, né? Quem falou foi ele, não sou eu. Bom, aqui eu já entro numa citação. A gente falou do Gandhi, mas não, acho que é a primeira citação que a gente usa do Gandhi, né? E acho que foi a Cristina Luz, que foi uma citação que foi atribuída a uma pessoa, falando, não, mas quem falou foi Gandhi, aí o Dalai Lama usou essa citação, né? O Gandhi, ele nasceu e morreu, né? Ele morreu assassinado, tá? Com 3 tiros no peito. Na Índia, ele morreu em Nova Delhi, Rita e eu já fomos 3 vezes na Índia, fomos visitar o túmulo dele. Ele morreu em 1948, aos 79 anos de idade, né? Ele foi um líder religioso, um grande pensador, daí vem as citações dele, né? Ele foi um ativista, ele conseguiu a independência da Índia, né? Da Inglaterra, e foi advogado, né? Ele nasceu e foi criado por uma família hinduísta. Ele concluiu os estudos dele de direito, era advogado em Londres, né? E ele ficou conhecido por ter empregado a resistência não violenta. Ele não usava força, armas, nada disso, para liderar a campanha bem-sucedida pela independência da Índia do Reino Unido. Foi bem-sucedida porque ele conseguiu a independência sem uso da força. Agora, olha que coisa interessante, né? Como é que é a política internacional. Ele foi indicado 5 vezes entre os anos de 1937 a 1948, quando ele morreu. 5 vezes ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, porque ele pregava a não violência e conseguiu. Mas por pressão política da Inglaterra, tá, não dava certo. Não, ele não pode. Haviam interesses políticos, né? Mas ele era indicado sempre. Ele faz aniversário no dia 2 de outubro, e nesse dia 2 de outubro é comemorado no mundo inteiro o Dia Internacional da Não Violência, e é feriado na Índia, né? Então, Gandhi disse o seguinte: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, pega um balde, bota uma gotinha de veneno, a mentira, por menor que ela seja, aquela mentirinha que você acha que não tem problema, estraga toda a nossa vida. E é aquela história que Jesus falou, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca contou essa mentirinha, que o Gandhi está falando aqui, que atire a primeira pedra, né? Somos seres falíveis, né? Então, isso aqui é forte. Assim como uma gota de veneno, tá, compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que ela seja, estraga toda a nossa vida. Aí coloquei para vocês uma citação de William Shakespeare, a gente já tem falado dele, nasceu e morreu no Reino Unido, faz 408 anos que ele morreu, em 1616, e foi um grande poeta, né? Os poetas são conectados diretamente com Deus. Foi um escritor, foi um ator inglês. Ele é tido até hoje como o maior escritor do idioma inglês e é considerado por muitos o maior dramaturgo, diretor de teatro da história. E ele é chamado frequentemente de
poeta nacional da Inglaterra. Um grande gigante, né? Shakespeare, William Shakespeare. Olha o que ele nos deixa. As pequenas mentiras fazem o grande mentiroso. Ah, não, mas foi uma mentirinha pequena. Aí no dia seguinte, mais uma mentirinha pequena. Faz o grande mentiroso. Aí eu entro com uma citação minha. Eu escrevi num livro, caiu na rede social. Por mais que a verdade doa, a sinceridade magoa menos do que a mentira. Quem fala a verdade não merece o mesmo castigo, né? Às vezes, assim, o meu filho caçula faz umas coisas que eu não concordo, né? Aí eu vou lá, sento do lado dele para brigar com ele, ele vai e me conta a verdade. Ele assume o erro dele, pede perdão, fala que errou. Aí eu começo a rir, né? Tento corrigir. Acabou ali a conversa, ele assumiu, ele não mentiu, né? E ele tem esse comportamento. Às vezes ele faz uma coisa errada, quem não fez, né? Mas ele não mente. O caçula, o Daniel. Então, por mais que a verdade doa, às vezes a verdade tem espinhos, né? A sinceridade magoa menos do que a mentira. Você ser sincero. Você vai ferir menos a pessoa do que você mentir para a pessoa. Bom, vamos para frente, tá? A gente está aí na dualidade. Vamos falar sobre confiança. Botei uma imagem aí de um cálice, né? Ele novinho e ele quebrou, aí você reconstruiu, saiu colando um cristal, você nunca mais vai conseguir ter aquele cristal como era. Você pega um cinzeiro, quebra ele, depois você cola, ele não volta a ser como era, um cálice, um cinzeiro, né? A confiança é isso, pessoal. Você às vezes é casado, né? Teu marido, a tua esposa, você tem um sócio, um amigo, e depois que a confiança vai embora, já era, entendeu? Então, assim, quais as consequências da mentira? Porque esse poema fala sobre sinceridade, né? Então você não pode mentir. A mentira, ninguém vai preso por mentir, né? Ah, pegou 10 anos de cadeia, 1 ano de cadeia porque mentiu, né? O principal problema da mentira é afetar negativamente a relação interpessoal, marido e mulher, dois sócios, dois amigos, né? Porque quando a mentira vem à tona, e Jesus falou: nada que está oculto permanecerá oculto, nada que está encoberto permanecerá encoberto, que não seja para ser descoberto. As coisas vêm à tona, Jesus deixou bem claro. Pode demorar um pouco, mas vem à tona a verdade, tá? Então, quando a mentira vem à tona, porque ela vem, a confiança vai ser quebrada. E aí a confiança quebrada vai levar o quê? Conflitos, ressentimentos, mágoas, final de amizades, e às vezes é uma pessoa que você ama, né? Isso aconteceu comigo recentemente, a gente não temos mágoa, mas a gente se afastar de pessoas que a gente sente amor por quebra de confiança, tá? E até relacionamentos. Quantos casais aí, noivos, namorados, marido e mulher, que se separaram por conta de mentira. Então afeta as relações interpessoais. Aí eu venho aqui para uma citação. Esse cidadão aí é a primeira vez que eu trago uma citação dele. Johannes Brahms, tá? Nasceu na Alemanha e morreu na Áustria em 1897. Ele tinha 63 anos, a idade que eu tenho hoje. Ele foi um respeitado compositor, era um pianista, né? Um maestro alemão no período médio romântico. Aí que período médio romântico? É um movimento artístico, né, intelectual que se originou na Europa. E esse Johannes, tá? Que nasceu na Alemanha, ele disse o seguinte: a confiança perdida é difícil de recuperar. Eu acho que não recupera, tá? Porque fica aquela desconfiança, né? Ela não cresce como as unhas. A confiança não cresce. Olha o que ele nos deixou. E aí trago para vocês uma citação de Friedrich Nietzsche. É a primeira vez que eu trago ele para vocês. Ele nasceu e morreu na Alemanha também em 1900, aos 56 anos de idade. Ele foi um grande filósofo, né? Um crítico cultural, porque ele se metia tudo e mostrava, que fazia crítica. Mas por que isso? Por que aquilo? Isso não é bom, né?
Então, ele era um grande crítico cultural. Ele era um poeta, né? Eu sempre valorizo muito os poetas, porque Einstein falou, né? Deus capacita os escolhidos. O poeta, ele nasce feito, não se faz um poeta. E os poetas são conectados diretamente com o universo, com Deus. Ele era um poeta, né? E era um compositor do século XIX. Ele escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, né? Era um camarada cri-cri, né? E o Nietzsche escreveu o seguinte: o que me entristece, isso aqui é muito forte, hein, pessoal? Anotem isso aí, tá? O que me entristece não é que tenhas mentido. Ele não estava chateado porque mentiram para ele. Senão que já nunca mais, quer dizer, ele não ia mais conseguir, poderei confiar em ti. Olha que forte isso. O que me entristece não é o que tenhas mentido, senão já nunca mais poderei confiar em ti. Imagina, ele estava triste porque ele não ia poder mais confiar naquela pessoa. Não porque a pessoa mentiu. Ele estava triste porque houve uma quebra de confiança. Aí eu entro com uma citação minha, né? Que os relacionamentos, marido e mulher, namorado, noivo, sócios, amigos, vizinhos, relacionamento de trabalho, relacionamento afetivo, né? Os relacionamentos, para serem saudáveis, devem ser fundamentados na verdade. Se tiver mentira, já era, né? Agora nós vamos entrar do outro lado positivo do poema, né? A gente foi lá na dualidade, no negativo, entramos pela porta do negativo, vamos entrar no positivo. Então, repetindo, o poema 37, o título é Sinceridade. A sinceridade do coração humano faz até o povo chorar. Coloquei uma citação do Dalai Lama, eu tenho falado dele para vocês, tá? Eu conheço ele pessoalmente, Rita e eu fomos na casa dele, na fronteira com o Paquistão, em Dharamsala, em Makilodeganj, no ano de 1999. Faz 25 anos nós fomos recebidos por ele, tá? Atualmente ele está com 88 anos de idade. Ele nasceu em 1935, tá? No Tibete. E ele é o mais alto líder espiritual do budismo tibetano, que é o budismo Mahayana, né? Então, olha o que o Dalai Lama falou. A única coisa que importa é colocar em prática. Lembra que conhecimento aplicado, colocar em prática, com sinceridade e seriedade aquilo em que se acredita. Ele fala da sinceridade. Sincera, do latim sincera, né? Aí trouxe para vocês aí um outro gigante, que é a primeira vez que eu falo dele, que é Luigi Pirandello, tá? Nasceu e morreu na Itália em 1936, morreu com 88 anos de idade, tinha 69 anos de idade quando faleceu, um dramaturgo, né? Diretor de teatro, mas era poeta também, conectado lá em cima, né? E era um romancista italiano. Foi um grande renovador, né, do teatro, com profundo sentido, de que ele era um Tom Cavalcante, ele era muito bem humorado, né? E por que eu trouxe ele para vocês? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1934, um grande gigante. E olha o que ele fala para a gente: nada é mais complicado que a sinceridade. É complicado ser sincero. Trouxe para vocês aqui outro, tá? Gigante, que foi Fyodor Dostoiévski. Ele nasceu e morreu na Rússia em 1981, tá? E ele tinha 60 anos de idade. Ele foi um escritor, um filósofo, foi jornalista. Ele morreu, na verdade, em 1881, né, do Império Russo. Ele morreu faz 143 anos. Ele é considerado, esse cidadão, a gente não falou dele ainda, um dos maiores romancistas e pensadores da história, como um dos maiores psicólogos também da história, tá? Que já existiram. A influência dele é ímpar, ele influenciou diretamente a literatura, a filosofia, a psicologia, a teologia, ele é citado em vários trabalhos acadêmicos. Sobre a sua influência foram produzidas várias obras literárias, né, e cinematográficas. Foi também reconhecido como precursor de movimentos nietzschiano, né, psicanálise, expressionismo, surrealismo, teologia da crise e existencialismo. O reconhecimento popular também é imenso, né? É mundialmente reconhecido ele,
possui diversas estátuas em homenagem a ele. Existem selos de correio para mandar carta com a imagem dele. Existem moedas, dinheiro, que foram cunhadas com esse Fiodor, tá? E até hoje, em São Petersburgo, na Rússia, onde ele desencarnou, o dia Dostoiévski, que é feriado lá. Então, é um homem muito reconhecido. E ele diz o seguinte: nada nesse mundo é mais difícil do que falar a verdade. E nada mais fácil do que a lisonja. Essa lisonja que ele fala aí seria a bajulação, você jogar confete, elogiar. Todo mundo gosta, né? Ter o ego massageado. Então ele diz que é moleza, né? Bajular, lisonjear, nada é mais fácil do que a lisonja, mas nada é mais difícil do que falar a verdade. O outro lá, o Luigi falou, nada é mais complicado que a sinceridade. Olha só, tá? E aí eu trouxe para vocês, pessoal, uma citação de Jesus, tá? Na verdade, isso, não é uma citação, isso está no Novo Testamento, está em Mateus capítulo 27, versículo 45, está em Marcos também, capítulo 15, de 33 a 41, e está em Lucas 23, de 44 a 49, quando Jesus foi crucificado. Quer dizer, não é uma citação. Isso aconteceu porque o poema de hoje fala assim, que a sinceridade do coração humano, você ser sincero, verdadeiro, faz o céu chorar. Jesus foi sincero, Jesus foi verdadeiro e meteram o prego nele. E aí, o que aconteceu? O que está na Bíblia? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. O céu escureceu. Então, isso é o céu chorar. É Deus se manifestar contra aquela injustiça. E foi o que aconteceu. Então, se Jesus foi vítima, né, de uma injustiça por ter sido verdadeiro, imagina a gente, né? Então, vamos seguir em frente com uma citação de Oscar Wilde. Ele nasceu na Irlanda, morreu na França em 1900. Faz 124 anos que ele morreu. Morreu novo, aos 46 anos de idade, né? Ele era poeta também, ele era um influente escritor, dramaturgo, autor de peças de teatro, né? E irlandês, né? White tornou-se uma das personalidades mais famosas de sua época e um dos dramaturgos mais populares de Londres, um gigante, um poeta. E olha o que ele fala: pouca sinceridade é uma coisa perigosa. Quer dizer, você ser pouco sincero já é perigoso, hein? Já é perigoso. Sair falando verdade por aí. Agora, muita sinceridade é fatal, é igual Jesus. É as bruxas que vão para a fogueira, é bruxa, só vai para a fogueira, e vai, é fatal. Por isso que o poema fala da dificuldade de ser sincero, né? Aí trouxe para vocês um outro gigante, já falei dele, Públio Cornélio Tácito, né? Nasceu e morreu no Império Romano, antes de Cristo, no ano de 117, faz 1900 anos. Ele tinha 61 anos de idade, ele era um senador, historiador romano, com várias obras editadas. Ele escreveu pelo menos 16 livros, mas alguns livros, né, do sétimo ao décimo, desapareceram. Vários livros desapareceram, mas muitas obras ficaram. Olha o que ele deixou para a gente. A sinceridade e a generosidade, se não forem temperadas com moderação, conduzem infalivelmente à ruína. Então, assim, tem que falar a verdade, mas se sair falando, vai e entra pelo cano, né? Aí trouxe para você Jô Soares, né? Eu me lembro que ele me chamou há 24 anos atrás, queria que eu fosse no programa dele, quando o Roberto Carlos se manifestou como reikiano, tal. O pessoal da equipe dele fez contato, eu aceitei. Quando eu comentei com o Roberto, ele falou: você não pode ir, porque ele é muito inteligente, o Jô Soares, um dos homens mais inteligentes que eu conheço. E eles eram muito amigos, né? O Jô já faleceu, né? E o Roberto Carlos, ele é muito inteligente e ele não acredita em nada disso.
E se ele deixar você numa situação difícil, vai afetar o rei, que afeta todos nós. Não deixou eu ir, né? Então, o Jô Soares nasceu no Rio de Janeiro e morreu em São Paulo, tá? Morreu faz 2 anos. Ele tinha 84 anos de idade. Ele foi um apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, humorista, músico e artista plástico. Olha como é uma vida de sucesso, né? Ele, em 1956, eu não tinha nascido, ele estreou na televisão no elenco da Praça da Alegria, na época da TV Record. Ficou 10 anos lá. Depois ele surgiu como um dos grandes nomes da televisão humorística, né? Quando ele entrou isso eu já me lembro, né? Que foi de 1967 a 1971, a família Trapo, na Rede Record, onde ele atuou como aquele personagem, o Gordon, né? E em 4 de agosto de 2016, mas por que trazer o Jô Soares? Por que o Johnny trouxe o Jô Soares? No dia 4 de agosto de 2016, ele foi eleito pela Academia Paulista de Letras, assumindo a cadeira de número 33. Então, não é qualquer um que chega lá, tá? Então, ele disse para a gente o seguinte: as pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras, basta ligar a televisão. Eu já não estou ligando mais, Rita, e eu faz algum tempo. Que sinceridade demais choca e faz com que você pareça arrogante. Você, quando começa a ser sincero, as pessoas olham você como uma pessoa arrogante e te agridem, porque elas estão acostumadas a ouvir mentiras. Por isso que eu trouxe aqui para vocês uma citação de Públio Terêncio. Nasceu na Tunísia, morreu em Roma, tá? No ano de 159 a.C. Faz 2.100 anos que ele morreu. Morreu novo, aos 26 anos de idade, mas era um poeta, ouvia coisas, né? E ele era autor, deixou pelo menos 6 comédias para a gente. Era um poeta, e ele disse o seguinte: isso aqui a gente escuta por aí. Rita até essa semana falou, ela falou isso. Isso tá, eu cito nesse livro. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aí eu entrei com 2 citações minhas, uma verdade dita numa hora errada. Você foi lá na hora errada e falou a verdade. Corre o risco de perder sua condição sublime de verdade e transformar-se num insulto. Aí você vai escutar o que você não quer. E coloquei uma citação que eu achei que cabia também a minha, que a verdade muitas vezes incomoda, ela tem espinhos, né? Mas não incomoda, no entanto, aqueles que não desejam ignorá-las. Vamos falar um pouco sobre o povo mineiro, né? Sobre o silêncio, coisa que eu aprendi quando eu casei com Rita, vivendo em Minas, né? Esse é um provérbio chinês que a palavra é prata. A palavra tem poder, mas o silêncio é ouro. Você nunca se arrepende daquilo que você não falou. Você pode arrepender do que você falou, né? Aí trouxe para vocês uma citação de Umberto Eco, que nasceu e morreu na Itália em 2016, recentemente, morreu com 84 anos. Foi escritor, foi filósofo, foi um linguista de fama internacional, foi diretor da Escola Superior de Ciências Humanas na Universidade de Bolonha, e ele diz o seguinte: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Às vezes, entendeu? Às vezes, quase sempre, eu falo coisas para a Rita que eu não falo para outras pessoas, né? E por aí vai. Falo para minha mãe, não falo para outras pessoas. Então, nem todas as verdades são para todos os ouvidos. E aí trouxe para vocês outro gigante, já falei dele, que é Públio Sírio, que nasceu na Síria, no ano de 43 a.C., morreu aos 42 anos de idade, foi escritor também, foi poeta, foi dramaturgo, né? Foi filósofo na antiga Roma, e ele diz o seguinte: arrependo-me muitas vezes de ter falado, nunca de me ter calado. Olha o que ele se arrependeu de falar, mas nunca de silenciar. Estou falando agora sobre o silêncio, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Eu trouxe para vocês, tá? Uma citação que está na Bíblia, está em Lucas 20, capítulo 22, versículo 60, quando Pedro
negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou para ele assim: Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou, porque Jesus falou que antes do galo cantar, que Pedro ia negar ele 3 vezes. Só que Pedro, ele nunca foi considerado um traidor, tá? Como Judas Iscariotes. Pedro não foi considerado, tá? Foi canonizado e ele negou por conta disso, né? Que falar a verdade tem as suas consequências. Ele negou Jesus 3 vezes. Bom, tudo isso que eu falei para vocês, chegou a hora da gente entrar no reiki, né? Vamos entrar no reiki. Eu começo com uma citação minha. O princípio da honestidade, porque um dos 5 princípios de reiki, só por hoje faça o seu trabalho com amor e honestamente. Então, o princípio da honestidade é a verdade. E aí, nesse livro, tá? Que é Reiki Apostilas Oficiais, na página 65 e na página 108, que tem a tradução do que está no memorial da pedra, um documento oficial da Gakkai, né? Onde estão as cinzas de Mikao Sui, tá? O quarto princípio: seja aplicado e honesto no seu trabalho. Como é que você vai ser honesto no seu trabalho pregando a mentira? E seja gentil com os outros. Como é que você vai ser gentil se não há confiança, se você mente, tá? E outra vez mais, nessa página 108, aparece novamente. Kyodakewa Gyo o Hageme, seja aplicada em seu trabalho. Kyodakewa Hitoni Shinsetsuni, seja gentil com os outros. Então, para que você se aproxime de 2 dos 5 princípios do Reiki, isso é oficial, eu trouxe agora o poema. Por que Mikao Sui trouxe esse poema? Você tem que ser verdadeiro, você não pode ser mentiroso. Mas aqui eu contei para vocês que os gigantes falam em você silenciar. Não precisa sair falando. Às vezes fala para um, não fala para o outro. Não pode mentir. Mentir você não pode. Mas você pode silenciar, tá? E aí eu trouxe para vocês uma citação de Marquês de Maricá. Esse nasceu e morreu no Rio de Janeiro, em 1848, vai fazer 176 anos que ele morreu. Ele tinha 75 anos de idade. Foi escritor, foi filósofo, foi um político brasileiro, né? Ele estudou na Universidade de Coimbra, ele se formou em filosofia e em direito. Teve 2 graduações. Foi um escritor muito respeitado, integrou a Sociedade Literária criada no governo do vice-rei Luís de Vasconcelos de Souza. Então, essa citação do Marquês de Maricá é que eu escolhi ela para ser a mensagem implícita no poema. Na hora do Reiju, vocês vão refletir em cima dessa mensagem. Olha o que esse homem falou, um gigante. Se fôssemos sinceros em dizer o que sentimos e pensamos uns aos outros, em declarar os motivos e fins das nossas ações, seríamos reciprocamente odiosos e não poderíamos viver em sociedade. Você só ia fazer inimigos, né? E é o que eu vou pedir para vocês refletirem na hora do Reiju. Estamos com 100 pessoas no grupo. Só um minutinho. Nesse exato momento eu abri o grupo oficial. Eu vou abrir agora o grupo dos convidados. Estão abertos. Ambos os grupos estão abertos. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Parecia tão simples, né? Explicar esse poema.
Estamos falando dele há quase uma hora. Vocês entenderam o poema? Quem está certo são os mineiros, hein? Entra mudo e sai calado. Rita fala muito pouco. Rita não mente, nunca vi ela mentir. 30 anos que nós somos casados. Mas ela chega muda, sai calada, fica me olhando. Mas assim é a mãe dela, os sobrinhos, é a sabedoria mineira, né, que eu estou aprendendo lá com eles, né? Vamos lá, e o Paulo Demétrio, vamos ler o poema. A Luciana está lá, vamos ler. Ok, pessoal, vamos à leitura do poema, tá? Eu sempre esqueço de ler o poema, hein? Agora o Paulo Demétrio que me lembrou. Semana passada foi minha prima, retrasada foi a Suzana. Poema 37, Sinceridade. Estou no livro, tá? A sinceridade do coração humano faz até o céu chorar. Aqui o imperador Meiji fala da sinceridade, título do poema, a difícil virtude de ser franco, dizer sempre a verdade. Em latim, sincero significa sem cera, isso é, sem a cera usada para disfarçar os defeitos das esculturas e dos móveis de madeira. Ser sincero é exprimir o pensar e o sentir de forma muito clara e transparente. A frase, a sinceridade do coração humano faz até o céu chorar. Corpo do poema se apresenta com o significado de a sinceridade pode complicar muito a vida em excesso, é absolutamente perigosa a ponto de comprometer injustamente a própria existência e se tornar fatal. Jesus foi negado por Pedro, né? O imperador utiliza a expressão coração humano, associada ao intelecto, diferentemente da simbologia ocidental, onde o coração simboliza os sentimentos e o amor. Para muitas culturas, o intelecto reside no coração. A expressão céu chorar aparece como metáfora da indignação divina pelo sofrimento, punição. Nós estamos gravando, Dália? Estão, né? Não estou vendo aqui. E até a morte de alguém causada por uma grande injustiça, no caso, por ter sido sincero. Pode-se citar como exemplo a crucificação de Jesus que nós citamos hoje. Não há no mundo coisa mais difícil e complicada do que a sinceridade, e mais fácil do que a bajulação, que é o louvor interesseiro, é puxar o saco, né? Ser autêntico, às vezes, é problemático, pois as pessoas esperam sempre boas palavras do outro. Em muitos casos, a sinceridade causa dores, machuca não só aos outros, como a nós mesmos. Diz o dito popular: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Todas as pessoas buscam por sinceridade, mas poucas têm a coragem e resignação de ouvir a verdade. A sinceridade incomoda a muitos, principalmente a todos aqueles que não conseguem ser sinceros com eles mesmos. Por isso, as pessoas fracas não podem ser sinceras. A sinceridade, se não for temperada com moderação, conduz infalivelmente à ruína. Não foram poucos os que perderam a vida nas fogueiras da Inquisição, nos espetáculos sangrentos do Coliseu e em muitas outras situações da história da humanidade por falarem a verdade. Uma pessoa deixa de ser sincera não só porque fala mentira, mas quando não fala toda a verdade. A mensagem implícita no poema é que as verdades incomodam, têm espinhos e podem até matar. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? O mestre Mikao Sui certamente selecionou esse poema pela ligação que a sinceridade tem com o princípio. Seja aplicado e honesto em seu trabalho. A sinceridade e a honestidade andam de braços dados. Com honestidade e gentileza, o reikiano consegue ser sincero sem magoar.
Por mais que a verdade doa, a sinceridade magoa menos do que a mentira. Ao contrário, um comportamento falso, hipócrita, mentiroso, com os princípios do Reiki. Segue uma citação que nos remete ao poema. Marquês de Maricá. Se fôssemos, é o que eu pedi para vocês, tá? É a mensagem implícita. Se fôssemos sinceros em dizer o que sentimos e pensamos um dos outros, em declarar os motivos e fins das nossas ações, seríamos reciprocamente odiosos e não poderíamos viver em sociedade, que é o que vocês vão focar. Então, a Giane Prada, a sinceridade é uma prova de amor e um ato de coragem. Eurípides. Legal. Depois você me manda em privado aqui, Giane. Eu vou guardar. Eu vou pedir aqui para Maria Cláudia guardar isso aqui, ver se acha a imagem e incluir no banner que ela prepara para a gente. Entendido, fazer o uso da palavra e do silêncio. A Fabíola, exatamente. Sinceridade é a verdade com amor. Chico Xavier. Jaqueline, se puder achar uma imagem com isso aqui, Jaqueline Falvel, e botar no grupo, tá? Antes de eu fechar o grupo, Jaqueline, Giane Prada, que é para nossa amiga colocar no banner. Luciana falou que a verdade dói. O pessoal está dizendo, vamos ler o poema, o Paulo aqui. Rafael Grisoli, a sinceridade e verdade com sabedoria. O pessoal, sim, sim, sim. Ok, a Maria Cláudia falou que combinado. Tinha que achar alguma imagem no Google, né, com essas citações de Eurípides e do Chico Xavier.